está meditando na palavra de Deus. 1 Samuel, aleluias. 2 Samuel, desculpa, 2 Samuel, irmãos. 2 Samuel, capítulo 1, irmãos. Aleluias. Deus vivo. Capítulo 1, versículo 1 ao 20, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos ler, irmãos. Convido a igreja a ficar sobre seus pés. Vamos ler de forma responsiva. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 20. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Desculpa, 1 Samuel capítulo 1. Oh, Jesus amado. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 20. 1 Samuel. Oh, Jesus amado, ajuda nós. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 20. Aleluia. Tu és bom, Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 20. Ah, está lá? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler, os irmãos somente acompanham por conta da divergência de tradições. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofe, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Ofinéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhes tinha cerrado a madre, e sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer-se porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quanto ela subia à casa do Senhor, assim outra vez a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás maus ao teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comer e bebeu em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, de não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher
atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o teu Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. E o 20 diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, essa passagem onde nós vemos, onde duas mulheres ali, filho de um homem, um servo de Deus, uma tinha filhos, a outra não, e a que tinha filhos ficava acusando a outra porque ela não tinha. Com coisa que com coisa que nós, irmãos, que servimos a Deus, podemos escolher aquilo que queremos ter. Aleluias. Muitas coisas nós queremos ter, mas nem todas as coisas, irmãos, é no tempo de Deus. A verdade é esta. É o que esta mulher nos traz a mensagem para a nossa vida esta noite. Que ela tinha um desejo no seu coração e ela colocou esse desejo diante de Deus e perseverou. Muitas coisas tentaram parar o seu sonho, o seu desejo de ser mãe. Hoje, culto de ação de graças, é um culto especial, a qual nós damos graças a Deus por você, mãe, né, que está aqui esta noite, pelas mães que vão nos acompanhar pela live. E muitas das vezes as mães passam e têm o desejo de ter alguma coisa, principalmente um filho, mas ter filho, irmãos, e conceber um filho não depende, né, irmãos, muitas vezes do querer. Às vezes são várias coisas que estão em jogo. Às vezes é a saúde, às vezes é a condição financeira, às vezes pensamos, né, que não é o tempo ainda. Pensamos, eu vou estudar, depois eu vou ter filho. Eu vou construir minha casa para depois ter filho. Às vezes os projetos, o tempo, nós pensamos em tantas coisas e queremos um dia ter, mas nós pensamos: Deus, será que eu posso ter? E muitas vezes nós atropelamos as coisas. E nós até que queremos, mas olhamos a situação à nossa volta e dizemos: como eu terei, sendo que nada me está favorável? Sendo que nada está me favorável. Mas ela foi perseverante, irmãos, no seu sonho. O que ela nos traz esta noite é sobre a sua perseverança. Uma mulher que, antes mesmo de conceber no seu ventre, ela havia concebido em seu coração. Às vezes pensando: mas eu quero ser mãe. Mas simplesmente por ser chamado de mãe, mas muitas vezes não planejou, não projetou o seu filho no seu coração, e depois passa por frustração, dizendo: eu não imaginaria que ia ser desta forma. Porque eu entendo, irmãos, pela observação que nós temos de algumas mães, que quando uma mãe ela concede um filho, irmãos, uma das primeiras coisas que vão acontecendo é a privação de tempo, porque demanda mais ali os cuidados com o filho. Então, coisas que ela fazia, o tempo que ela tinha para fazer algumas coisas, agora vai ser dedicada à criança. E muitas vezes a mãe ela não pensa que vai ser assim. Simplesmente eu vou gerar
e as coisas vão ser fáceis. De fato, irmãos, é difícil ser mãe. Eu louvo a Deus por você, mãe, que Deus te concedeu esta graça, porque se o filho fica doente, aí tem que ir no médico. Se o filho está com dificuldade na escola, tem que sentar para estudar junto. E quantas mães, às vezes, não quer abrir mão da sua vida quando não tinha filhos, Quer ter uma vida sem ter filhos, mas quer cuidar dos filhos, porque só para ser chamado de mãe. E quantas crianças estão aí pedindo, estão crescendo sem ter esse afeto materno. Então, mãe, Deus tem te dado o seu filho. Então, você como Ana que está aqui, que Deus lhe concedeu. Eu não sei se você pediu para Deus, ou se Deus te deu o seu filho sem você pedir. Simplesmente foi ali pelo amor, entre a comunhão, entre a união do relacionamento do seu casamento. Mas saiba que tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E aqui nós vemos que quando a mulher ela almeja no seu coração, ela projeta no seu coração de querer ter um filho, ela abre mão de muitas coisas. E não tem como, irmãos, hoje, nesses dias de hoje, aonde que essa geração está crescendo sem ter uma certa atenção. Hoje os filhos precisam mais do que nunca do que a atenção dos pais. Não só a mãe, o marido, o pai, ajudar a mãe na criação dos filhos, porque é muito importante, visto que a mãe é a que passa mais tempo com os filhos. Já desde o ventre, ela está ali carregando, ali acolhendo no seu ventre ali o feto, e depois a criança ela é gerada, vai passar pelo período de amamentação, mas precisa da ajuda do pai. Aleluias! E aqui ela até recebeu uma oportunidade de recusar. O seu marido, Eucana, diz assim, eu não valo mais do que 10 filhos. Mas o coração dela estava convicto que o objetivo dela era querer ter um filho. E ela soube negociar com Deus. Falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu escolhi até o sexo, irmãos, da criança. Se o Senhor me der um filho homem, esse eu te darei, Senhor Deus, para que todos os dias da tua vida possa te servir. Nós temos irmãos que são inteligentes quando nós conversamos com Deus. Assim, Deus, eu sei que eu não posso, mas se acontecer este milagre, vai ser para a glória do teu nome, Senhor Deus, para o teu nome ser exaltado. E nós sabemos que não há nada impossível, não há nada difícil para Deus. Então acredite, se você tem um sonho, não sei qual que tem sido o seu sonho. Aqui estamos falando de filho, mas não necessariamente precisa ser filho. Quantas coisas estão impossíveis aos teus olhos, aleluias. Nós não estamos vendo as condições aqui. A sua madre era cerrada. Aos olhos da ciência, ela não poderia ter filho. Mas Deus, quando Ele viu dos céus um coração quebrantado, aleluia, um coração contrito, uma pessoa de fé pedindo ao Criador, Deus, Ele move o curso da natureza para abençoar um filho seu. Aqui até o sacerdote, ele olhou para aquela mulher orando, nem seus lábios, como a leitura que fizemos, só movimentava, e ele falou assim, essa mulher está embriagada, essa mulher é filha de Belial, ou seja, pessoa que não vale nada, pessoa desordeira, ainda reprimiu ela, falou assim, afasta de ti o teu vinho, como que ela tivesse que parar de pedir a Deus. Às vezes, irmãos, temos orado, temos pedido a Deus, e as pessoas têm falado assim, não, para de orar, para de pedir para Deus, porque esse negócio não vai acontecer na sua vida. Quantas pessoas não têm acreditado nos nossos sonhos, nos teus sonhos, mas esta noite eu quero te dizer que Deus pode te dar. Não ouça que as pessoas estão dizendo, que as pessoas estão tentando te desanimar, mas continue perseverando na oração, ainda que as pessoas pensem que você está louco, mas esta noite eu quero te dizer, continue perseverando, aleluia, em oração. Aleluias! E quando ela concebeu o seu filho, ela não colocou como troféu,
ela ofereceu a Deus, né, cumprindo o seu voto a Deus. A coisa boa é nós reconhecermos e não nos exaltarmos quando somos abençoados, como quando Deus nos concede uma promessa. Humildemente nós temos que agradecer a Deus e saber que o nome dele foi glorificado. Aleluias. Em Salmo 127, irmãos, vamos estar abrindo o Salmo 127, para a gente estar... Aleluias. Salmo 127, glória a Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a portas. Aleluias! Quando nós temos as nossas crianças, no caminho do Senhor, nós ensinamos os mandamentos, a obediência, aleluia, a adorar o nome de Jesus. Elas são como as flechas, As flechas, o arqueiro, ele coloca as flechas na aljava e ele vai carregando até um certo ponto. E quando ele chega ali próximo ao seu objetivo, ele retira a flecha da aljava, coloca no arco da flecha, e coloca no arco e atira a flecha, e a flecha vai direto para o alvo. Assim são os filhos. Nós, como os pais, nós vamos carregando os filhos como flecha, até chegar o momento onde nós vamos atirar essas flechas. Aleluias. Nós vemos, que eles dependem, os filhos, eles têm essa necessidade de ser direcionado até o alvo. E qual tem sido o alvo, aleluia, que você tem apresentado ao seu filho, aleluias? Bendito é o nome santo do Senhor. Será que você tem apresentado para Jesus? Às vezes, hoje, com esse excesso de informação, e quando falamos de Jesus, parece que todas as coisas é mais interessante do que falar de Jesus. Mas que esta noite que Deus te dê estratégia para você falar com os teus filhos, que quando você mostrar o alvo que é o Senhor Jesus, que isso possa crescer, aleluia, o desejo de conhecer Jesus dentro dos coraçãozinhos dos filhos, aleluia, porque, aleluia, eles vão saber que o alvo é Jesus, que a força que Deus tem dado ao jovem, aos filhos, aleluia, é para atingir Jesus, é para estar, aleluia, em Jesus. Não existe outro, aleluia. E quantos filhos, têm empregado força em tantas coisas, menos no Senhor Jesus. Bendito é o nome santo de Jesus. Anda compreendemos, que a vontade, era agora soberana de Deus, era tudo. Deus poderia dar a vida e tirar a vida. Quando Deus lhe concedeu aquele milagre, aleluia, dela ser mãe, ela cumpriu o seu voto. Aleluia. Que nenhuma navalha passaria sobre a sua cabeça. E ele foi, irmãos, da sua época, um dos maiores profetas, sacerdote e juiz. Foi um grande homem de Deus. Aleluia. Saiba que este investimento que você tem feito no seu filho, na sua filha, irmãos, é para que ela, no dia de amanhã, seja um grande homem, uma grande mulher, aleluia, da sua época. Aleluia. Invista no seu filho, aleluia. Não deixe passar o tempo, aleluia. Comece hoje. Deus, me dê estratégia, recursos, Senhor Deus. Porque eu sei que é o Senhor que dá a vida e que tira, Senhor Deus. Que tudo e todas as coisas estão no seu controle, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos voltar aqui em Samuel capítulo 2, irmãos. Vamos ver que a hora já avança. Capítulo 2, versículo 6 e 8. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 2. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome santo de Jesus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 e 8. 6 a 8. E o Senhor é o que tira a vida e que a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela.
O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Também o pobre do pó, levanta o pobre do pó e desce ao esterco, exalta o necessitado para fazer e assentar entre príncipes para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Aleluias, bendito é o nome santo do Senhor. Tudo é por Ele e para Ele, todas as coisas estão no seu controle, irmãos. Nós temos que entender esta vontade soberana de Deus. Aleluias. Agora nós vemos, irmãos, no Novo Testamento, um exemplo de mulher. Aleluias, para a gente estar finalizando. Em 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluias, uma mulher chamada Eunice. Eunice, irmãos, né? Se você ainda não tinha visto esse nome na Bíblia, eu apresento agora você a irmã Eunice, né? A mãe de Timóteo, né? Do servo de Deus, muito falado, né? Nos cultos de jovens. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos aqui no livro de Timóteo, né? Aleluias. 2 Timóteo capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé, não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aleluias. Meus queridos amados irmãos, antes da gente sermos, nós temos que compreender, antes da gente ser, nós temos que ensinar. Antes, irmãos, da gente ser mestres, ser mães, ser pais, professores, antes da gente ser, nós temos que ensinar. Aleluias. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava trazendo à memória a Timóteo aquilo que ele havia aprendido. Aleluias, da sua mãe, da sua avó. Ou seja, simplesmente elas não tinham o título de mãe e de avó. Elas haviam ensinado a Timóteo, aleluias, Jesus. Porque simplesmente, irmãos, se formos ter somente título, que adianta? Que fruto, que legado que nós deixaremos para os nossos filhos, né, para os nossos alunos, para as pessoas que estão sob nossa responsabilidade? Qual será o legado? Aqui é como se fosse um espelho. O espelho, irmãos, ele não grita. O espelho, ele revela aquilo que está sobre a sua frente. O espelho, irmãos, ele não grita. Ele mostra através da visão. Ele salta aos olhos através da visão aquilo que está à sua frente. Nós temos que ser como espelhos, irmãos. As pessoas, os nossos filhos, os nossos liderados, as pessoas que estão sob nossas responsabilidades, têm que olhar em nós, irmãos, e enxergar, aleluias, sobre os seus olhos, Jesus, aquilo que Deus tem posto para que nós falássemos. Porque uma coisa é a gente mostrar o caminho, mas uma coisa é a gente mostrar o caminho, outra coisa é a gente estar no caminho. E o espelho, ele não mente. O espelho, ele é sincero. O espelho, irmãos, ele não pode estar ofuscado com nenhuma sujeira, porque ele vai trazer, ele não vai deixar a fidelidade daquilo que ele está mostrando. O espelho tem que ser limpo. Será que temos sido limpos? Será que nós temos sido limpos pelo sangue de Jesus, deixados todos os pecados de lado? Se nós queremos refletir Jesus através da nossa vida, aleluia, temos que estar limpo para que a imagem ela não possa ser distorcida. O espelho, ele é plano. Ele não é torto, irmãos. O espelho não é côncavo. Ele é reto, ele é plano. Será que nós temos buscado uma vida de retidão com Jesus? Aleluias. Aqui Timóteo, ele se espelhava em sua mãe, em sua avó. Elas que lhe haviam ensinado. Aleluias. Elas que haviam orado para que aquele jovem, aquela criança, fosse usado por Deus. Mãe, você tem orado pelo teu filho?
dizendo assim: Deus, usa o meu filho, Senhor Deus, quando ele crescer, que ele seja um obreiro da tua casa, que a minha filha seja uma obreira na tua casa. Ó Deus, prepara um bom casamento para minha filha, para o meu filho, Deus. Ó Deus, usa o meu filho, Senhor Deus, poderosamente em tuas mãos para pregar tua palavra. Qual tem sido o desejo, aleluias, porque não adianta nada nós desejarmos que os nossos filhos estudem em melhores faculdades, que eles tenham roupas de grife, mas se nós não ofertarmos Jesus, se nós não oferecermos Jesus sobre a sua vida, o que adianta tudo isso? O que vai adiantar, irmãos, orarmos, né, pensarmos: eu quero preparar uma mansão, né, um castelo para o meu filho, mas sendo que a casa, o seu coração não está vazio de Deus. O que nós temos plantado, o que nós temos projetado e pensado. Aleluias, porque hoje, nesses dias no qual nós vivemos, existe vários tipos de mãe. Mães modernas, mães intelectuais, mães inteligentes, mães amorosas. Quantas mães? Mas e mães de oração? Será que tem tido hoje? Será que ainda existe mãe de oração que tem olhado, posto os seus filhos em oração, em joelho? Às vezes buscamos orar tantas coisas para que nossos filhos tenham, mas esquecemos de orar, aleluia, para que eles tenham a presença de Deus, que eles sejam usados poderosamente, porque pensamos: mas ele é novo ainda, ela é nova ainda, vou orar só quando ela estiver mais velha, ele estiver mais velho. Não, irmãos, nós temos que investir neles agora, aleluias. É neste momento que possa levantar mães de oração nesses dias, independente da idade do seu filho, mas que eles possam estar cobertos, aleluias. Porque quando Deus olha, vê uma mãe orando pelo seu filho, irmãos, você não imagina o poder da oração de uma mãe quando ela intercede por seu filho. Aleluia, que esta noite você possa entender isso. Às vezes nós não vigiamos, corremos com tanta coisa para resolver tanta coisa no dia a dia e esquecemos de consagrar, de oferecer os nossos filhos, aleluia, a Deus. A Deus, guarde os passos dele, guarde a vida deles. Aleluia, que possamos nesta noite entender isso, ser espelho, estar no caminho com eles, aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Escrituras, as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, desde a meninice, ele já sabia as santas Escrituras, para que então ele fosse sábio. Não inteligente, muito mais do que inteligente e sábio, irmãos. E sabedoria de Deus, irmãos, é tudo. É tudo. Salomão poderia ter qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. Aleluias. Para que teu filho, aleluias, possa ser sábio, aleluias, ensine ele. Busque a cada dia, aleluias. Eu sei que não é fácil hoje a gente conciliar tantas coisas. Mas ore para Deus, que Deus te dê tempo. Deus, me ajuda, Senhor Deus, no dia de amanhã, Senhor. Eu não sei o que eu vou enfrentar, que eu vou passar, Senhor. Ó Deus, mas é a tua palavra que está sendo ministrada. Eu preciso, Senhor Deus, ser como essas mulheres que foram exemplo na Bíblia, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, a época é outra, ó Pai, mas a tua palavra não muda, ó Senhor Deus. Ó Deus, tantas coisas que eu tenho pedido aos meus filhos, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, eu preciso melhorar nisso, ó Pai, porque eu não sei o dia de amanhã sobre a vida deles, mas que eles possam ser usados, Senhor Deus, nas tuas mãos, que eles possam, Senhor Deus, guardar as santas Escrituras desde a meninice, Senhor Deus, desde pequeninos, Senhor Deus, para que eles cresçam em sabedoria e graça, aleluias, e a palavra de Deus, quando você ministrar, aleluias, porque a palavra é viva, irmãos. Essa palavra vai começar a crescer dentro do coração dele. É como se fosse vitamina. É quando nós levamos os nossos filhos ao médico e o médico faz o exame de sangue e fala assim: está precisando dessa vitamina, está com falta dessa. Não é diferente agora no mundo espiritual, quando nós aplicamos a palavra de Deus, aleluias. A própria palavra, ela vai dando crescimento dentro do coração. Dentro do coração. Hoje a diaconisa Thaís falava, né? Que ela ministrava no coração da filha dela. E diz assim: eu consegui colocar dentro do coração dela este ensinamento. Que coisa bonita, né, irmãos? A gente se vê. Isso, irmãos, é a gente estar semeando no reino de Deus.
A evangelização já começa dentro de casa, irmãos, porque esta foi uma grande responsabilidade que Deus deu aos pais, da gente colocar dentro do coração dos nossos filhos a sua palavra. E no tempo oportuno ela vai crescendo, aleluias. E coisa boa é, irmãos, que além da gente pregar a palavra, ensinar, é viver. É viver a palavra, irmãos. Porque quando nós simplesmente falamos, parece que tornamos chatos. E os filhos, mas ele só fala disso, meus pais só falam disso. Mas quando agora nós vivemos a palavra, irmãos, aí é diferente. Aí os próprios filhos veem em você Cristo e começam a se aproximar, a buscar em você, aleluias, o pão, aleluias, da vida. Porque além do pão, aleluias, que perece, que nós ofertamos aos nossos filhos, nós também temos que ofertar o pão da vida, aleluias. E este pão, aleluia, da vida, irmãos, quando eles já chegam até nós, irmãos, não somente os nossos filhos, mas todas as pessoas, porque quando nós vivemos o evangelho, irmãos, não somente de palavras, mas com ações, atitude, as pessoas vão chegando-se até nós, aleluia, perguntando, aleluia, questionando, porque você é a palavra viva de Deus. Aleluia, a palavra da vida está com você, aleluia, deixe ser usado por Deus, e o nome dele vai ser glorificado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a hora já deu ali, que Deus em Cristo abençoe todas as mães, e te ajude no seu dia a dia, para que você continue criando, com sabedoria e graça, os seus filhos, e seja mais do que abençoado, não somente a sua casa, mas todos os seus filhos, que no dia de amanhã eles possam ser futuros obreiros da casa do Senhor, que Deus venha preparar bons sonhos, realizar os seus desejos em nome de Jesus. Os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus.